Olá, sextos anos! Preparados para o nosso terceiro vídeo de revisão? Desta vez, os persas. Prestem muita atenção, é muito interessante. Boa aula de revisão. Nós não podemos deixar de observar a grandiosidade e a beleza que se expõe quando se vê as obras, os destaques da civilização persa. Quantos mistérios, quanta beleza, quanto esplendor. Vamos conhecer os persas? No final do século XX a.C., povos indo-europeus vindos do sul da Ásia se estabeleceram na região hoje conhecida como Planalto do Irã, a leste da Mesopotâmia. Essa região era um clima seco, muitos desertos, elevadas montanhas. É justamente nesta região que os grupos vão se instalar ao norte da região, sendo conhecidos como medos. E os grupos que se instalaram mais ao sul da região ficaram conhecidos como persas. Medos e persas. Planalto do Irã, apresenta-se aí para você conhecer, tá? E realmente é interessante que a gente observe os países que estão ao lado e os conflitos que, infelizmente, até hoje nós sabemos que existem nessas regiões. É importante destacar mais uma vez a localização do Império Persa. Observe a expansão do Império Persa, lembrando a vocês que se estendia do Mar Mediterrâneo até o Oceano Índico, unificando essas regiões que também eram conhecidas como povos do Crescente Fértil. Leste da Mesopotâmia, região semiárida, montanhas, muitos minerais, muitos desertos, poucos vales férteis, clima muito seco, com oscilações de temperatura. A formação do Império Persa é muito interessante. Em 559 a.C., o líder persa Ciro o Grande comandou um exército que unificou os dois povos, medos e persas. E aí, daqui a pouco, de pouco em pouco tempo, Ciro e seus sucessores, Cambises e Dário I, vão dominar tanto os babilônios, como os assírios, como os egípcios, como os hebreus e também os fenícios. O rei persa, Dário I, tomou várias medidas visando fortalecer o poder central e o grande império que ele formou. Suas províncias mais significativas foram, obviamente, unidas e chamadas de satrápias. 20 províncias chamadas satrápias. Então, o que ele vai fazer? Que providência ele vai tomar para conseguir governar? Ele vai colocar em cada uma das províncias um líder, um sátrapa, um administrador. Consequentemente, como era muito grande, ele vai pedir que tenha um fiscal em cada província. Nós chamamos de olhos e ouvidos do rei. Mais ainda, vai criar sua própria moeda, dárico. E assim, ele vai começar a intensificar o comércio na região. Vai criar o correio, ampliar as redes de estradas e vai ligar as cidades de Susa, Parságada e Persépolis. Aqui você está vendo imagens do exército persa, tapetes persas. Os mais antigos tapetes persas conhecidos, eles eram fabricados pelas tribos nômades da Ásia Central e da Pérsia e usavam para fabricar lã de carneiros, cabras e camelos, animais que faziam parte, da vida do cotidiano naquela época. Finalmente, o ponto-chave dessa civilização, a religião. A religião oficial persa, praticada pela elite, era o zoroastrismo ou mazdeísmo.
Nessa região haviam duas divindades principais: Ahura Mazda, ou Ormuz em grego, o deus do bem, da luz e do reino espiritual, e Arimã, o deus do mal e das trevas. Para evitar a vitória das trevas, os persas cultuavam Ahura Mazda. Por isso diz que o zoroastrismo tendia ao monoteísmo. Já as camadas populares cultuavam muitos deuses e eram politeístas. Eles acreditavam na vida após a morte, na existência do paraíso para os justos, do purgatório, do inferno para os pecadores. Essa crença teve forte influência sobre o judaísmo e o cristianismo. Os persas ficaram conhecidos por sua tolerância cultural. Permitiam que os povos conquistados mantivessem seus costumes, sua língua, sua religião. Isso contribuía para uma certa estabilidade do governo e garantia sua dominação. Mais uma vez, segundo o zoroastrismo, Ormuz representa o bem, Arimã representa o mal. Ormuz tinha como símbolo fogo e Arimã uma serpente, que representava as trevas. Só para relembrar, antes de finalizar, nós também passamos nessa região pelas chamadas guerras médicas, né? Derrotado o Império Persa, ele vai entrar em declínio a partir do século IV a.C. Os persas foram conquistados pelos macedônios, depois pelos romanos no século VII. O Império Persa foi dominado pelos árabes. Como consequência, os persas incorporaram traços da cultura árabe, como a religião islâmica. E aí, para fechar, uma das imagens de Ahura Mazda, Deus do bem. Beijo grande, estude com muita atenção, fica com Deus.